Recuar. Fui chamado para cumprir essa missão de pregar o evangelho aonde Deus mandar. A igreja, deixo aqui o meu pedido nesta noite missionária. Me ajude em oração. A igreja, deixo aqui o meu pedido nesta noite missionária. Ore por mim, querido irmão. Aleluia! Eu cumprimento a igreja do Senhor aqui em Bananeiras com a paz do Senhor. Falar da minha alegria verdadeira, viu? De estar aqui nesta noite. Ainda semana passada eu não imaginaria que estaria aqui. Mas fui agraciado pelo desejo de mais uma vez cultuar com os irmãos. Eu recebi um convite para estar em Cuitegi ontem, no aniversário do pastor Paulo Sena, um amigo de juventude meu, assim como o pastor Samuel também. São homens que eu conheço desde a minha adolescência e eles eram adolescentes. Somos da mesma faixa etária e cantamos lá ontem, mas final de ano, os irmãos sabem que a agenda ela desaquece, né? Aquele aquecimento de novembro, que novembro é o auge da agenda, mas quando chega dezembro, janeiro, aí dá aquela esfriada normal, né? E aí eu me lembrei dos irmãos aqui em Bananeiras. Eu vou aproveitar que eu estou sábado, vou domingo para lá. Aí liguei para o pastor Samuel, meu amigo, e ele disse: Jair, que bênção! É o último culto de missão do ano em Bananeiras. E aí deu certo chegarmos aqui nesta noite. É o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Estamos aqui irmanados num só propósito de proclamar o poderoso nome de Jesus. Eu agradeço muito ao pastor Samuel poder estar com ele, a convite dele, com autorização dele, né? Para estarmos aqui, aos obreiros, amigos, que coisa boa, a igreja do Senhor, maravilha. Minha esposa, meu filho, nos sentimos felizes de estarmos aqui em família, para cultuar a Jesus com os irmãos. Bom, é noite de missão, eu vou ler um texto bíblico, mas antes de ler esse texto, eu quero cantar um louvor. Eu vou cantar, o pastor já me deu a dica ali, 4 ou 5 hinos, mas esse hino eu vou ter que cantar 2 vezes, mas irmão Jair, mesmo o hino 2 vezes, é porque ele tem uma história de missão muito forte, muito intensa na minha vida. E aí eu preciso cantá-lo 2 vezes aqui, contando pequenos testemunhos que os irmãos vão entender a razão pela qual eu quero cantar esse hino 2 vezes. Aleluia! Glória a Deus. A primeira é que no ano de 2007, eu fui convidado para cantar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, aonde o pastor José Wellington Bezerra da Costa recebia o título de cidadão pernambucano. E eu fui o único cantor convidado e escolhido para estar ali naquela sessão solene. Na época, o pastor José Wellington era o pastor presidente da CGADB, hoje é seu filho, ele é presidente de honra, né? E ele estava recebendo o título de cidadão. Então, era um evento assim, de um nível, os irmãos podem imaginar. Havia ali todos os poderes reunidos, né? Poder militar, poder político, poder judiciário, e assim por diante. O poder eclesiástico, pastores presidentes de muitos estados e representantes estavam ali, inclusive representante aqui da Paraíba, de João Pessoa, da Paraíba. E era uma festa bonita, uma sessão solene.
Mas eu confesso aos irmãos que quando adentrei naquele plenário, era um plenário grande, né, dos deputados estaduais, Assembleia Legislativa, e eu tremi nas bases, pastor Samuel. Eu fiquei nervoso, muito nervoso, porque eu olhei para a plateia assim, e tinha muita gente importante, né, juízes, homens da alta, senadores, deputados federais, deputados estaduais, doutores, e gente de toda a classe, mulheres muito bem vestidas, maquiadas, com tanta maquiagem que era difícil decifrar o verdadeiro rosto de algumas mulheres ali. E eu fiquei tenso, eu comecei a ficar com a mão fria, preocupado, e fiquei com a pergunta na cabeça: o que é que eu vou cantar? O que é que eu vou cantar para essa gente importante? O que é que eu vou cantar para essa gente importante? Aí comecei a orar a Deus, comecei a orar mesmo ao Senhor ali: Jesus, o que é que eu canto para esse povo, Senhor? Aí o Espírito Santo, que não nos deixa só, ele chegou naquela hora, e eu ouvi ele sussurrar assim: diga que eu sou grande. Aleluia. Aí eu criei coragem e cantei esse hino para dizer que ele era grande. E comecei a cantar. Saudei ali as pessoas, as autoridades, agradeci o convite, parabenizei o pastor José Wellington e comecei a cantar. E no meio do hino, tinha um deputado estadual, que hoje é federal, que muito conhecido em Pernambuco, que a gente sabe da história dele. Ele não gosta muito do povo evangélico, é meio na contramão assim. E ele sentou bem na frente, assim, com um ar de sarcasmo, de crítica. Aí eu comecei a cantar. No meio do hino, eu só olhando para ele, ele começou a ficar vermelho. Aí eu fiquei preocupado, porque ele era branco, e ele começou a ficar vermelho, a cabeça vermelha. Daqui a pouco ele começou a chorar, irmão. Aí aquelas mulheres maquiadas com tanta coisa, é tanta coisa que a mulher bota no rosto, que eu não sei os nomes não, mas tem uns nomes, né? Negócio que os olhos ficam pretos, negócio, tanta coisa e lá vai. Eu não sei o nome disso não. Aí daqui a pouco começou a descer água dos olhos. Meu irmão, aquilo começou a desmanchar. Olha, era um negócio sério, assim, desmanchado por aqui, assim, ó. Meu Jesus. Terminei de cantar, pastor. Quando eu terminei de cantar, todo o auditório se levantou. Sim, sim, sim. Os pastores que estavam ali, representantes, pastores presidentes, começaram a dar glória dentro da Assembleia. E eu vi um pastor falando em mistério. Eu digo, é um culto agora da Assembleia de Deus, glória. Aí quando terminou, aquele auditório se levantou e começou a aplaudir de pé. Me aplaudir de pé, ó. E eu vou deixar barato. Eu disse, eu quero transferir esses aplausos para o grande aqui nesta tarde. Porque o grande é Deus. Diga, grande é Deus. Missionário não perde tempo, aonde ele estiver, ele apresenta a Deus. Ele apresenta a Deus. Por isso eu quero cantar Grande é Deus. Glória a Jesus. Aí eu comecei assim, dentro da Assembleia, assim, ó. Ao compor, poderia escrever sobre mim, das virtudes que tenho, e assim massagear o meu ego, falar, escrever do que fiz e o que posso fazer, político, né? Exaltando o meu próprio ser, mas não dá, sou pequeno demais. Escuta aí, grande é Deus, no meu hino quero exaltar.
de sua glória escrever e falar. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus, pois me amou e minha alma comprou. Em Jesus meus pecados pagou e eu só posso cantar. Grande é Deus. Oh, Ele é grande. Quem crê que Ele é grande, dá um glória aí para Ele, irmão. Vamos pensar, pensa. Ao compor, poderia escrever sobre os reis, sobre os sábios da terra, ou talvez de artistas famosos falar. E escrever sobre chefes de religiões, ídolos mortos, peraí, mortos de muitas nações, que se foram para não mais voltar. Mas não dá, eu só posso cantar. Grande é Deus. Grande é Deus, grande é Deus. Grande é Deus, Ele é grande. E cantar, ei, missionário, tu tem coragem de cantar grande é Deus? Eu quero ver, vai ser agora, agora, agora. Grande é, no meu hino quero de sua glória escrever e grande é Deus, grande é Deus. Vai, forte, grande é Deus, grande é, pois me amou e minha alma comprou. Em Jesus meus pecados pagou e eu só posso cantar. Grande é Deus. Não tenha vergonha, diga que Ele é grande na terra. Ele é grande, Ele faz coisa grande, Ele faz coisa grande. Eu estava passando por um momento tão difícil na minha vida, os irmãos não fazem ideia. Era prova para tudo que é lado. E o ano era pertinho desse que aconteceu, 2007, o ano era 2006. Um ano antes. Estava passando uma prova. Ah, Jesus. A minha família, o pastor conhece, eu comecei a cantar com a minha família. Meu pai era o diretor da banda Gratidão e meus irmãos tocavam. E eu cantei nessa banda Gratidão por quase 12 anos. Então toda a minha formação musical, o que eu entendi de cantar foi em banda. Glória a Deus. Aí meu pai dormiu no Senhor em 2002. Meu pai partiu. Meu pai era meu tutor da música, além de ser meu pai. Tudo que eu sei, compor, cantar, ler partitura, tudo que eu aprendi foi com meu pai. E comportamento espiritual na igreja, devo muito ao meu pai. A minha infância foi conversando com pastores, foi cantando na igreja. Eu tive uma infância diferente, irmão. Eu entendo que sim. Meu pai era muito rígido, mas eu louvo a Deus por essa rigidez, porque essa rigidez me fez estar no púlpito da Assembleia de Deus até hoje. Muitos que começaram comigo até estão ganhando mais dinheiro do que eu, com certeza. Estão ganhando mais dinheiro, mas estão em caminhos assim
tão difíceis para uma comunhão com Deus, que eu às vezes até tenho pena. Eu digo, deixa eu aqui com o meu pouquinho, mas esse pouquinho cheio de Jesus. Aleluia. Meu pai me ensinou isso. Ele era muito controlador. Os jovens agora vão rir. Na minha cidade, a avenida, a pista, a PE, né? Passa no meio da cidade. E eu só vim atravessar a pista, ele só deixou eu atravessar a pista com 15 anos de idade. Eu não atravessava a pista. Só para os irmãos terem uma ideia. E com isso, eu aprendi que não faz sentido cantar para se auto-apresentar, para se amostrar. Não faz sentido cantar para se promover. Meu real motivo de cantar é apresentar o Senhor Jesus aos corações. Aliás, tudo que o crente for fazer na terra tem que ser esse objetivo, irmão. Tudo que você fizer, se não for para apresentar Jesus primeiro, nem faça. Jesus tem que aparecer em todas as tuas ações. Quem diz amém? E aí, assim, eu estava passando uma prova difícil nesse tempo. E meus irmãos, depois que meu pai dormiu no Senhor, e aí meus irmãos começaram a sair da igreja original, da igreja Assembleia de Deus, foram para outros ministérios. E começou aquele negócio, aquela coisa difícil. E não sei o que é que tem. Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor sobre isso. Que eu não sei, esses crentes que saem começam logo a murmurar. É uma dificuldade, aquele negócio. E eles querendo, por eu ser o filho caçula, o filho menor, queria que eu fosse com eles de qualquer jeito. Eu fico aqui no meu lugar. É aqui que eu aprendi a ser crente e eu não saio daqui. Bom, ficaram chateados comigo, me desprezaram, porque alguns irmãos meus abriram ministério, outra convenção, ser pastor fora. Olha, pense num período difícil. Hoje, graças a Deus, está tudo em paz, irmão, tudo em paz. Mas eu me senti tão só, uma luta tão grande. Aí juntou também outros tipos de provas, escassez. Oh, que dificuldade. Nesse interim, eu fui cantar numa Santa Ceia em Recife. E na Santa Ceia, o pastor Ailton olhou para mim de longe e me chamou. Eu fui até ele. E ele disse assim, você vai comigo para a Argentina. E quando eu ia dizer que não podia ir devido às lutas, os problemas, a dificuldade e tudo, eu não tinha condição de ir psicológica, eu estava mesmo difícil. Quando eu ia abrir a boca para dizer isso, ele disse, não se preocupe com nada. Você vai comigo para a Argentina. Aí eu fui. Sim, um pouco antes dessa Santa Ceia, eu fui cantar em Macau, no Rio Grande do Norte. E no quarto do hotel, eu dobrei os joelhos, comecei a falar com Deus, como qualquer crente faz quando está na prova, né? E eu comecei a chorar, e já não saía mais palavras, mais gemidos, e eu comecei a gemer no quarto do hotel, clamando a Deus. E, de repente, o Senhor me tomou em mistério, e o céu desceu naquele quarto do hotel. Aleluia! E eu comecei a falar em mistério. Daqui a pouco Deus me tomou em profecia. Deus fala para o crente. Como Ele quer, na hora que quer, Ele faz assim. E eu comecei a falar em profecia. E disse, homem, estou vendo os caminhos difíceis que estás passando. Porque eu te contemplo de perto. Estou te levando a um lugar distante, de outro idioma. E lá irás louvar o meu nome, se alegrar na minha presença. E quando voltares, eu te darei vitória. Bom, aí pouco tempo depois fui para a ceia, aconteceu isso que eu disse. O pastor me chamou e tal. E nós fomos para a Argentina. E aí, meu irmão,
Que coisa linda. A minha visão missionária, ela tem 2 momentos, antes dessa viagem para a Argentina e depois. Porque os irmãos não imaginam a gratidão que os irmãos argentinos têm pela igreja. E como eu fui para o jubileu lá da Argentina, que era 25 anos da missão na Argentina, da IEADPE, em Pernambuco, eles têm uma gratidão imensa pelos pernambucanos. Os irmãos não fazem ideia. Eles choram, eles nos abraçam, eles nos beijam. Eles têm uma alegria muito grande de nos recepcionar. E o argentino não é assim, viu? O argentino nato, os que não são crentes, eles têm um certo preconceito com brasileiros. Tem. Mas os argentinos da missão são completamente transformados por Deus. Então eu cantei lá na primeira noite, grande é Deus, grande és Deus. E quando eu cantei esse louvor, irmãos, algo de extraordinário aconteceu. Porque eles adoram com muito mais intensidade que a gente. Eles têm uma intensidade assim, tão natural, tão ingênua, tão criança. E Jesus diz, vinde a mim, os pequeninos. E eles adoram, os irmãos de idade, os idosos, se ajoelham, não é só 1 ou 2 não. Vários irmãos de 60, 70 anos, eles se ajoelham no culto e no louvor e levantam a mão para o céu. E enquanto eu estava cantando, eles diziam, grande és Deus, grande és Deus, grande és Deus. Marcou a minha vida, marcou a minha vida. E quando eu vim embora, eles me abraçavam, eu mudei de nome. Porque eles me abraçavam e diziam, irmão, grande és Deus. Irmão, grande és Deus. Irmão, grande és Deus. E eu voltei maravilhado. E por isso, eu regravei esse louvor, cantando em espanhol, grande és Deus. E eu quero cantar mais uma vez. É em outra língua, mas eu não vou cantar aqui para me amostrar, irmão. É para você lembrar, por favor, que os irmãos hispanos estão orando por nós aqui. Ore por eles, porque eles têm imensa gratidão pelo nosso trabalho missionário. Aleluia. Diga grande, diga grande és Deus. Vamos louvar. Al componer, yo podría escribir sobre mí las virtudes que tengo y así massagear mi ego, falar y escribir lo que hice que puedo hacer, exaltando mi propio ser, mas no puedo, soy pequeño demás. Grande es Dios, en mi himno lo quiero exaltar, de su gloria escribir y hablar. Grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios, pues mi amor y mi alma compró en Jesús, mis pecados pagó. Solo puedo cantar, grande es Dios. Quem veio exaltar o grande, levante a mão e glorifica. Al componer, yo podría escribir sobre reyes, sobre los sabios de la tierra, o tal vez
de artistas famosos hablar. Y escribí sobre reyes de religiones, de los muertos de muchas naciones que se fueron para no volver más. Pero no solo puedo cantar, grande es Dios, Rey de la tierra, del cielo y del mar. Grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios, que está vivo y vela por todos. Glorioso es levantar mi voz e cantar, grande és Deus. Você tem coragem de levantar a voz e cantar, grande és Deus? Quero ouvir. Grande és. Em mi hino lo quero exaltar, de su glória escrevi e hablar. Grande és Deus, grande és Deus, grande és Deus, vai, grande és, pues mi amor y mi alma compró, en Jesús mis pecados pagó. Solo puedo cantar, grande es Dios, y cantar, 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 grande es Dios, grande es Dios. Aleluia, aleluia. Eu me senti na Argentina de novo aqui com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Nunca esqueça. Olha, uma coisa que mudou a minha vida foi assim, sempre que eu dobro meu joelho, eu lembro de orar pela obra missionária. Não tem como. Eu posso estar com problema, com a necessidade que tiver, mas eu tenho que interceder pelos missionários, pela obra missionária, pelas pessoas que estão precisando de Jesus neste momento. Atos dos Apóstolos, né? Pastor é corajoso, muito corajoso, e manda uma ovelhinha do seu rebanho pregar. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas eu vou deixar uma reflexão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Aliás, o livro de Atos, ele marca o início do cumprimento da nossa missão aqui na terra. Jesus cumpriu a missão até o Calvário, ressuscitou, e na sua subida aos céus, ele incumbe, ele determina que nós falemos do Evangelho ao mundo. Atos capítulo 1, deve botar o óculos, esqueço que já passei dos 50, e não consigo ler nada sem óculos. Agora está melhor. Capítulo 1. Tem água aqui, mas tudo bem. Tem água aqui já. E versículo 8, né? Tão conhecido, mas pouco apreciado. Porque esse versículo, ele mostra claramente por que você ainda está nesta terra. Ele mostra claramente por que a igreja está na terra. Ele mostra claramente que nós não podemos ficar de braços cruzados. 8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. A minha tradução da Bíblia aqui é King James. É um pouquinho diferente da de vocês aí, mas o sentido é o mesmo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão Jair, onde é que a gente está inserido aí nesse texto? E até os confins da terra. Se o Evangelho chegou até mim e você, é porque estes homens foram, agiram, e o Evangelho chegou até nós.
Nós somos frutos desta missão. E não podemos ser egoístas. O que você tem feito para propagar esta palavra gloriosa? E aproveitando, eu vi um versículo lindo na leitura oficial. Já vou botar o óculos de novo, porque eu tirei, Jesus, porque eu tirei. Perdão, irmãos. A leitura foi feita em Isaías, não foi isso? 55. Aí eu achei um texto lindo. E se você analisar esse capítulo de Isaías, ele fala de forma que usaria a sua palavra para ir além, para se alcance, para que as pessoas se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A mensagem era: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Era um evangelismo de Isaías aos homens sem Deus. Aí o versículo 12, é tão lindo esse versículo que às vezes eu leio quando vou viajar, mas que tem tudo a ver com missões, porque quando você se dispõe a pregar o evangelho, o Senhor cuida de todo o resto. Quando você se dedica pela causa genuína do evangelho, o Senhor nosso Deus, Ele abre as portas para que você siga. Aí sabe o que acontece? Para um missionário, para um evangelista, para aquele que se dedica na casa de Deus, é mais ou menos isso aqui, ó. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem crente que não entende porque não recebe aquilo que tanto pede a Deus, que não tem uma resposta, que não tem um sinal de Deus, que ora e não vê nada acontecer. Mas será que você está cumprindo a sua missão? Será que você está cumprindo o propósito de Deus para a tua vida nesta terra? Porque senão, meu irmão, as tuas orações serão interrompidas. Olha, irmãos, é muito sério isso. Estamos no fim dos tempos. A igreja está enfrentando sérias dificuldades e ataques espirituais do diabo para impedir a genuína marcha da igreja. Irmãos, a igreja não pode estar parada. Nós construímos templos, claro, templos confortáveis. O pastor estava falando da reforma aqui do púlpito, ficou muito belo, muito bonito, e eu fiquei de queixo caído. O púlpito está muito bonito, a gente se dedica para dar conforto à igreja, afinal de contas a igreja contribui para isso, para ter, acima de tudo, conforto, água, cadeira.